Eu queria falar com os senhores como é que acontece o processo de investimentos dos planos que são administrados. Nós temos na CAPEF, na sua estrutura de governança, o Conselho Deliberativo, que é quem define as políticas da CAPEF, inclusive a política de investimentos dos planos. Temos a diretoria que executa estas políticas. Então, anualmente, a CAPEF organiza um seminário de investimentos com a participação ampla dos nossos participantes, de técnicos do mercado financeiro, de economistas, de funcionários, de empregados, dos nossos patrocinadores, para construir coletivamente as políticas de investimentos do ano seguinte. Nós fizemos isso em novembro, no seminário de investimentos, inclusive convidamos e teve uma participação inédita de participantes de todos os estados onde o Banco do Nordeste tem agências. Nós trouxemos essas pessoas esses colegas para participar do seminário de investimento, sempre no intuito, buscando cada vez mais a interação dos nossos participantes com a CAPEF. Concluído o seminário, nós conjuntamente definimos uma macro alocação dentro daqueles segmentos de renda fixa, renda variável para seus participantes, imobiliários e estruturados, para levar essa proposta, submeter esta proposta ao Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo aprovou as propostas de investimento e a CAPEF, a partir de janeiro de 2020, passou a executar esta política de investimento. É lógico que aquelas macroalocações que foram levadas para o seminário de investimento, que foram submetidas ao Conselho Deliberativo, elas têm por trás delas uma série de análises, de cenários, de estudos, de simulações concernentes aos planos, para que a gente chegue às macroalocações. Cenário do ano de 2020 de PIB, de inflação, de câmbio, de taxa de juros. Então, pegando todo esse cenário, a conjuntura do mercado financeiro, foi definido uma política de investimento. Além disso, são feitas simulações, são feitos estudos daquilo que eu falei no início aqui da nossa conversa. Um casamento. Busca-se sempre uma aderência perfeita, mas é impossível. Mas a gente busca um casamento bem próximo entre o retorno dos mesmos investimentos e as obrigações dos planos de benefícios. É o que a gente chama de Asset Liability Management, ou seja, ALM. Casamento entre ativos, os ativos, o patrimônio acumulado dos planos, e o passivo, as obrigações do plano de benefício. Então, este também é um dos subsídios para a nossa política de investimentos. E sempre também fundamentado naquilo que eu conversei com os senhores, na busca de retornos de longo prazo. É lógico que os nossos participantes estão cada vez mais educados em termos financeiros, em termos previdenciários, e acompanham muito de perto o desempenho dos planos. A CAPEF envia mensalmente para os participantes um extrato com a evolução da cota em função da rentabilidade do mês. E alguns participantes têm nos questionado sobre as rentabilidades que não foram a que nós buscamos no longo prazo, mas rentabilidades que aconteceram no curto prazo em função do cenário de crise. E a mensagem que nós queremos passar para os senhores, seja em relação ao plano, ao outro plano, e isso o Marcos já abordou também no seu vídeo, é uma mensagem de que os investimentos dos fundos de pensão são de longo prazo. Além disso, as macroalocações que são colocadas, que são distribuídas nos segmentos, são feitas com estudos, com fundamentação, com a participação, com a análise técnica,
com a participação de economistas, e elas estão muito bem estruturadas, muito bem fundamentadas. Tanto é assim que, em função da crise, nós nos reunimos no Comitê de Investimentos, a diretoria executiva, enviamos essa análise, essa decisão para o Conselho Deliberativo, que ratificou, de manutenção da política de investimento, que até o momento nós não vimos necessidade de revisão da política de investimento, mais uma vez, porque o nosso horizonte é de longo prazo. E aos poucos está se confirmando como acertada esta decisão. Os senhores podem ver aí o resultado dos mercados já em abril, já tendo alguma recuperação dos mercados em função da crise, que os mercados sempre se antecipam ao que vai acontecer no futuro. O mercado já está se antecipando, visualizando, percebendo que alguns países da Europa e da própria Ásia também já estão saindo do distanciamento social, do isolamento. Alguns já estão reabrindo aos poucos as suas economias. Em função disso, já está se percebendo no médio prazo um retorno às atividades e uma recuperação da economia nesse país. Então a mensagem é: os investimentos estão bem posicionados, nós vamos manter a nossa política de investimento, nós já estamos percebendo uma recuperação dos mercados, e podem ter certeza que no médio prazo essas rentabilidades que não foram tão boas serão compensadas com melhores rentabilidades, e a sua cota de investimento do seu plano de benefício retornará aos patamares que se encontravam antes da crise. Então, é uma mensagem de tranquilidade, de otimismo, que essa crise vai passar e que o seu plano de previdência está lá lhe aguardando de forma tranquila, com uma boa rentabilidade, para entregar aquilo que o regulamento promete. Desejo saúde a todos os participantes e aos seus familiares, e que a paz de Deus os acompanhe.